Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. Para muitos, a demonstração do resultado do exercício, mais conhecido como DRE, é um bicho de 7 cabeças. E por isso mesmo, tratam esse documento de maneira displicente. Mas saiba que ter uma DRE atualizada e construída de acordo com seu negócio é um mapa indispensável para saber se a operação está indo muito bem ou muito mal. O Bastidores do Franchising recebe Márcio Alvelberg, sócio da consultoria Blue Numbers. Ele vai apontar como desenvolver e interpretar a DRE da maneira correta. Afinal, nós queremos que você tenha bons resultados e não desagradáveis surpresas. Márcio, obrigado por vir ao Bastidores do Franchising. Obrigado a você, Pedro, pelo convite. Hoje nós queremos falar sobre DRE. Por que essa palavra é um bicho de 7 cabeças para a maioria dos franqueados? Vamos explicar primeiro o que é o DRE, né? Demonstração de resultados do exercício, ou é aquele relatório contábil, mas também gerencial, que todo empresário tem que ter para poder tomar as decisões, e que traz para ele as receitas, as despesas e o resultado que a empresa deu no mês ou no ano. Esse é o DRE. O que torna ele um bicho de 7 cabeças, ou um monstro, que todo mundo corre dele, né? É porque ele tem uma cara, uma linguagem difícil de se entender. Normalmente, o empresário ele busca alguns modelos, mesmo na internet, e ele encontra uma DRE com códigos que normalmente os escritórios de contabilidade acabam usando e que vem com um monte de números na frente do que realmente é a conta. Então, 01.00.00, conta de luz. Isso eu acho que já dá uma assustada. Tantos números, tantas colunas. O que a gente costuma fazer é transformar o DRE numa linguagem mais gerencial, mais simples, e que acaba ajudando, inclusive, o empresário a perder esse medo e poder enxergar no DRE as informações tão importantes que ele precisa para tomar decisão. Você poderia ilustrar um caso prático de um empresário, de um franqueado que tinha uma operação que talvez tivesse algum problema e o DRE ajudou a mostrar e resolver, dar pelo menos o caminho de como resolver esse problema? A gente tem alguns casos, mas, por exemplo, um caso bem recente e simples, um franqueado no ramo de alimentação e que ele mostrou para a gente, já bem angustiado, e mostrou para a gente, olha, eu não fecho o mês nunca, né, positivo. E aí a gente olhou esse relatório que ele chamava de DRE e o que ele tinha era uma relação. Então, primeira linha vinham as receitas. Receita com as vendas e dali para baixo todas as despesas, todos os gastos, enfim, mas nada separado. Então, a gente enxergava ali uma primeira linha como salários, segunda linha impostos, o simples, terceira linha encargos trabalhistas, que tinham a ver com o pessoal também, que só que estava na primeira linha, a outra conta de pessoal. E ali vinha conta de água, luz, tudo aluguel. Meio misturado. Tudo misturado, né? Insumos no meio das contas todas, então o que ele vendia ele gasta com insumos, matérias-primas, mas estava tudo misturado no meio do bolo. E o que a gente fez foi organizar essa DRE. Então a gente começou realmente com a primeira linha que é o faturamento, as vendas, a segunda impostos, né? Faturou, paga imposto, que já é do governo. A terceira linha, daí a gente começou a estruturar a parte variável. Então, para aquele faturamento, você gasta insumos, matérias-primas, embalagens, descartáveis, e a gente separou. Então, resultado desse faturamento, menos impostos, menos os custos variáveis, traz para ele a margem de contribuição, ou o lucro bruto. O que significa ele tem aquilo, né, aquilo que ele vende, trouxe aquele resultado para pagar despesas fixas. Então, na hora que a gente começou a organizar e depois cada despesa fixa, mostrou na última linha que a operação dele dava resultado, trazia lucro para o negócio. Então a gente mostrou o seguinte, olha, o teu DRE traz resultado, mas o que mostra negativo é porque a sua retirada está além do que caberia na conta. A retirada estava no meio dessas despesas. Estava no meio de todas as despesas. Retiradas, contas pessoais. Então a hora que a gente tirou, inclusive a conta pessoal e colocou abaixo do resultado, mostrava para ele o seguinte, olha, a tua operação traz R$6.000 de lucro. E antes ele tinha o que de prejuízo? R$12.000 de prejuízo. Então, 6 mil é pouco, é muito? É uma segunda conversa.
Mas o que ele estava fazendo era retirando além do que a empresa gerava de resultado. Então, se ele vai ter que ter uma segunda empresa, ou se ele vai ter que crescer com essa empresa dele, com essa loja... ou crescer ou diminuir os custos fixos. Ou diminuir os custos fixos, ou se adaptar adaptar a retirada dele àquilo que a empresa consegue suportar. Então, um primeiro ponto que você traz como benefício de ter uma DRE bem montada é até você saber separar o quanto que você tem de despesa na pessoa física e o quanto que a PJ, a pessoa jurídica, comporta dessas despesas. Perfeito. Acho que esse seria a primeira análise. Essa é a primeira análise. Uma boa análise com a DRE também é que a hora que a gente primeiro separa aqueles custos variáveis, os diretos, com as matérias-primas, a gente que você vai ter que ter se você vender. Você já vendeu, vai ter que ter esse Vendeu custo. camisa, vai ter costureira, vai ter linha, vai ter etiqueta, vai ter embalagem. Vendeu o sanduíche, vai ter que ter o pão, vai ter que ter a carne, queijo, vai ter tudo isso, né? Então, de qualquer maneira, a hora que a gente tirar essa parte variável, a gente já enxerga também se essa operação gera margem ou não. Porque pode ser que a gente esteja vendendo produtos também com margem negativa. E quanto mais eu insistir em vender aquilo, eu estou cavando o buraco. Então, nesse primeiro corte, a gente já sabe se o negócio traz margem ou não. O segundo, se essa margem, até quanto de despesa fixa eu posso assumir na empresa que fique dentro dessa margem. E, além disso, para o resultado final, o quanto que eu, sócio da empresa, posso estar fazendo de retirada, que é o limite desse resultado. E como é que você vê o impacto de, depois que você tem um DRE, na operação do negócio? Se você tiver um DRE bem montado, você pode mudar o curso, talvez, da operação? Você tem algum caso como esse? Ano passado a gente pegou um caso de uma escola de idiomas e que, enxergando o DRE bem montado, e aí era um DRE enorme, mas é porque a gente precisava entrar nesse detalhe, então a gente chegou a montar um DRE, por exemplo, por tipos de cursos. Cursos de inglês, cursos de alemão, de francês, de espanhol, então a gente abriu por tipo de cursos e dentro de cada curso os níveis, mais avançado, mais básico, profissional. Então o DRE acabou ficando realmente enorme, mais de 1000 linhas numa planilha eletrônica, mas não importa, a gente queria chegar nesse nível de detalhe para tomar algumas decisões. Então, nesse caso do DRE, a gente identificou algumas coisas importantes. Uma, tamanho da turma, tamanho mínimo de turma que eu poderia ter. Segundo, qual curso era interessante eu ter? Porque para um curso de inglês, o professor era mais fácil de achar um professor, então o valor hora era mais barato. Para um curso de alemão ou de japonês, era mais difícil achar um profissional, então o valor hora era mais alto. O CMV, que a gente comentou, era mais alto e, portanto, a margem que trazia um curso desse era pequena. E as despesas fixas eram as mesmas. Eu estava usando a mesma sala, com ar-condicionado, estava com a equipe toda administrativa da escola, então estava exatamente do mesmo jeito. Esse foi uma das decisões importantes que a gente tomou. A segunda era, por exemplo, baseado então no CMV. A gente tinha um CMV, o custo com livros era muito alto, com material era muito alto. E, portanto, os cursos geravam uma margem muito pequena. O preço, menos imposto, menos esse custo variável que era alto, gerava uma margem muito pequena. E, portanto, eu precisava ter muitos alunos para conseguir cobrir despesas fixas da escola. Ou trabalhar em reduzir o custo do material. E aí a gente foi nesse ponto, também foi nesse ponto. Então, a gente decidiu contratar profissionais que pudessem elaborar o material e daí imprimir aqui no Brasil, porque o material era todo importado. Então, a gente desenvolveu o material aqui, foi para uma impressora, uma gráfica aqui do Brasil e, portanto, a gente barateou os materiais muito. Com isso, a gente conseguiu ganhar uma margem muito maior em cada produto vendido, em cada curso vendido, o que possibilitou a gente não correr tanto atrás de alunos, no desespero, ou, mantendo aqueles mesmos alunos, aumentar demais a margem e não mexer nas despesas fixas. Aumentar demais a margem e não mexer nas despesas significou aumentar muito o resultado. Márcio, para a gente fechar essa entrevista, que dicas você daria para os franqueados que estão assistindo essa entrevista para que eles possam realmente desenvolver um DRE com mais facilidade e acompanhar esse DRE ao longo dos meses? Acho que a principal dica é que tenham um DRE. Não deixem para fazer mais para frente. Tão importante quanto ter uma boa contratação, um bom funcionário, tão importante quanto investir no marketing para atrair mais gente, mais público, é também ter a ferramenta certa financeira para tomar decisão.
Eu diria que essa ferramenta, o DRE, ele vai trazer, na verdade, subsídios até para tomar decisão para que lado ir. Se é realmente trazer mais clientes, até quanto eu posso dar de desconto no meu produto, até quanto eu posso gastar em marketing ou no comercial. Quer dizer, o DRE ele é um motorzinho. Eu diria que é o passo inicial para a gente tomar as decisões de recursos humanos, de marketing, de produção. O DRE traz essas informações. Então, vão atrás de um modelo de DRE, tentem buscar informações de como organizar essas informações, mas principalmente usem a sua linguagem, né? Não vão atrás de uma linguagem difícil, como o contador talvez prefira ou instrua, mas vai buscar a sua linguagem, o jeito que você mais se sinta confortável de olhar aquele relatório, não te atrapalhar, não te confundir, não te assustar e que te oriente a tomar a melhor decisão. E se o perfil dessa pessoa for muito pouco relacionado a números, ela tiver um pouco de medo, de insegurança nessa área, vale a pena procurar pessoas que conheçam sobre o assunto ou o próprio contador? Acho que procurar pessoas que conheçam, procurar a franqueadora que talvez tenha um modelo que possa ajudar, mas tentar fazer um DRE que seja simples. Então tem gente que se assusta com sistemas ou não tem, ou planilhas, pode ser feito inclusive à mão. Pega uma folha de caderno, relacione as contas que você quer enxergar, mas de tal maneira que você enxergue quais são os custos variáveis ou diretos, as despesas fixas, o resultado, e vá preenchendo isso mês a mês. Quer dizer, da maneira que se sentir mais confortável mesmo. Não tem uma regra. Não tem um modelo que seja a regra e não tem, tem que ser em planilha eletrônica ou num software. Não existe essa regra. Da maneira que se sentir mais confortável. Seja velho e bom papel de padaria também resolve. Funciona. Também resolve. Márcio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá!